Olá para você, aqui é a Jaque e hoje nós vamos falar sobre cuidado da nossa vida espiritual. Como que a gente pode cuidar? Mesmo a gente, muitas vezes que vai na igreja, às vezes a gente acha que só o ir à igreja garante que a vida espiritual esteja ali, e muitas vezes ela não está. E hoje a palavra ela vai nos ensinar algumas coisas legais, bem interessantes, então eu convido você a ficar até o final do vídeo para a gente ver o que o Senhor tem para a gente hoje, o que a gente pode aprender e o que a gente pode aplicar na vida da gente para melhorar a nossa vida espiritual. Olá para você, aqui é a Jaque e esse é o canal de leitura diária da Bíblia, de Volta à Essência, com o objetivo de fazer leituras diárias da Bíblia. Todo dia a gente lê um capítulo e a gente medita, a gente reflete ali aquela lição e no final do vídeo eu faço comentários a respeito daquela leitura, inclusive o que eu mesma aprendi. Então, se você é novo aqui, está chegando agora, você é muito bem-vindo aqui no canal, aqui no vídeo. Aproveita, já se inscreve nele, no canal, para que você não perca os avisos quando o YouTube te avisar. Sempre tem vídeo aqui, todo dia tem vídeo aqui. De sábado também costuma ter um vídeo com uma temática diferente, uma reflexão diferente. Às vezes um louvor, se você gosta de música. Então, esse canal de algum jeito pode te ajudar. Se, por exemplo, você procura crescer na sua vida espiritual, se você quer ser motivado ali, influenciado a ler a sua Bíblia, né? Porque o meu papel aqui é esse, te lembrar todo dia a ler a sua Bíblia. É muito importante. Tem muito crente que quer viver uma vida cristã sem Cristo, e isso é impossível. E uma delas é viver a vida cristã sem ler a palavra, então não tem como. Então, leitura da Bíblia, leitura da palavra de Deus é obrigatória para todo aquele que se denomina e se vê, se entende como cristão. Antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus pedindo a Ele sabedoria para o tema, para a palavra que Ele tem para a gente sobre a nossa vida espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Tua palavra, porque ela é vida em nós, vida para nós. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Peço que o Senhor dê para mim entendimento, sabedoria, e não só para mim, mas quem estiver me assistindo. Inclusive abençoe essa pessoa, a casa dela, tudo que ela tem. Nos ajude, ó Deus, a aprendermos juntos a Tua palavra. Abra a nossa mente e que a Tua palavra entre no nosso coração, nos transformando assim completamente. Faz uma obra em nós que nós não podemos fazer por nós mesmos, Senhor, mas que o Senhor faça uma obra em nós, nos transforme, nos perdoe, Pai. E venha, Pai, mudar o nosso coração totalmente, Senhor, que possamos ter mais fome, mais sede pela Tua presença. Nos ensina, ó Deus, a cuidar da nossa vida espiritual, para que possamos estar cada dia mais perto do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está chegando agora, pega lá sua Bíblia rapidinho. Se for o caso, pode dar um pause aqui no vídeo e volta aqui para cá ou pega no seu celular mesmo. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo. Você que está chegando agora, lembro que nós temos leituras anteriores salvas aqui. Nós temos leituras de Gênesis, de Mateus e agora do livro de Êxodo. Já passamos mais da metade aí do livro de Êxodo. A gente está bem naquele momento que o povo já saiu ali do Egito, está peregrinando ali no deserto e o Senhor está dando ordens na construção de um tabernáculo para que Deus habite ali no meio dos israelitas, né? E ali vários elementos e vários detalhes que vão compor este tabernáculo, tudo que vai conter dentro do tabernáculo. É nesse contexto que nós estamos aqui e, por incrível que pareça, até nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, Deus pode abrir os nossos olhos para a gente parar e refletir e trazer para a nossa vida hoje. Então vem comigo e vamos agora no livro de Êxodo, capítulo 27, que diz assim: Farás também um altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, com comprimento e largura de 5 côvados e 3 côvados de altura. Farás sair pontas nos seus 4 cantos. Essas pontas formarão uma só peça com o altar, e tu o revestirás de bronze. Farás também as vasilhas para recolher a cinza, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios serão feitos de bronze.
Farás também uma grelha de bronze em forma de rede e colocarás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. E a colocarás debaixo da borda em volta do altar, de modo que chegue até o meio do altar. Farás também varas para o altar, varas de madeira de acácia revestidas de bronze. Essas varas passarão pelas argolas e estarão de um e do outro lado do altar, quando este for carregado. Tu o farás oco e de tábuas, será feito conforme te foi mostrado no monte. Farás também o átrio do tabernáculo. No lado sul, o átrio terá cortinas de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. Terá 20 colunas e também 20 bases, todas de bronze. Os colchetes, as colunas e as suas faixas serão de prata. Também haverá cortinas de 100 côvados de comprimento ao longo do lado norte. Terá 20 colunas e 20 bases, todas de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. Na largura do átrio do lado ocidental haverá cortinas de 50 côvados. Terá 10 colunas e 10 bases. A largura do átrio do lado oriental também será de 50 côvados. As cortinas de um lado da entrada serão de 15 côvados com 3 colunas e 3 bases. Do outro lado, as cortinas também serão de 15 côvados com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio haverá uma cortina de 20 côvados, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Também as colunas do átrio ao redor terão faixas de prata e colchetes de prata, mas suas bases serão de bronze. O comprimento do átrio será de 100 côvados e a largura por toda a extensão de 50 côvados, e a altura será de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo para todo o seu serviço e todas as suas estacas e as estacas do átrio serão de bronze. E ordenarás aos israelitas que te tragam azeite puro de oliva batido para iluminação, para manter uma lâmpada continuamente acesa. Arão e seus filhos a manterão acesa diante do Senhor na tenda da revelação, do lado de fora do véu que está diante do testemunho, desde a tarde até a manhã. Este será um estatuto perpétuo para os israelitas através de suas gerações. Bem, quando eu estava lendo aqui essa passagem, gente, a gente lê a respeito ali do altar, a gente vê Deus assim, pensando em cada detalhe, que tipo de prataria, vamos dizer assim, né? Que tipo de metal aqueles itens deveriam ser compostos, alguns de prata, alguns de bronze, tudo isso era muito importante, eram muitos os detalhes ali que Deus tinha pensado. Mas eu quero tirar aqui um ponto que foi que me chamou a atenção, que é o versículo 20 em diante, que fala sobre o azeite, a iluminação. Como que deveria aquele ambiente ficar iluminado? O que faria com que ele ficasse iluminado? E isso, para mim, tem tudo a ver sobre a vida espiritual da gente. Porque a Bíblia diz aqui, ordenarás aos israelitas que tragam azeite puro de oliva. O azeite na Bíblia, ele tem aquele contexto do divino, do Espírito Santo, da presença de Deus, sabe? Então você trazer o azeite, você trazer a presença de Deus sobre o lugar para a iluminação, né? Observe que assim, quando você carrega a presença de Deus, qualquer ambiente que está escuro, ele vem a brilhar. A luz do Senhor, ele entra ali. Sabe aquelas pessoas, se você não for uma dessas pessoas, ou se alguém já falou isso pra você, que às vezes você chega no ambiente, parece que ele brilha, né? Parece que assim, tudo muda. Às vezes tá um ambiente pesado e entra uma pessoa e uau, muda tudo. Tipo, nossa, parece que algo mudou, ficou mais leve, né? Parece que essa pessoa brilha, né? A presença de Deus dentro dela. E assim o texto ainda continua, né? Tragam azeite puro, né, de oliva para iluminação, para manter uma lâmpada continuamente acesa. Gente, a vida espiritual da gente, ela é como um combustível, sabe? É como se fosse um carro, né? Se você quer que esse carro ande, você precisa colocar o quê? Combustível.
um álcool, uma gasolina, né? E não tem que ficar na reserva, tá? Porque às vezes numa emergência, se fica na reserva e dá ruim, o carro não anda, né? Acaba ali a gasolina e ele não anda mais. Então a vida espiritual da gente é muito isso. A gente tem essa responsabilidade de cuidar da presença de Deus em nós, né? Através da sua palavra. A palavra de Deus é esse alimento, é esse combustível que vai fazer com que a gente ande, com que esse carro ande, né? E a palavra do Senhor diz aqui ainda a respeito de Arão, né? Arão e seus filhos a manterão acesa diante do Senhor na tenda da revelação, do lado de fora do véu que está diante do testemunho, né? Então aqui Arão, né, que é o irmão de Moisés, ele tinha a responsabilidade de manter aquela lâmpada acesa continuamente, ele e os filhos dele, né? Isso para mim é um simbolismo muito forte a respeito de que eu tenho que cuidar da minha vida espiritual e manter essa luz, manter essa chama, a presença de Deus, o Espírito Santo em mim de uma forma acesa. A própria Bíblia ela fala, olha, não apague o Espírito Santo, né? Não lance, não tire o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Então, se nós queremos a presença de Deus, embora o texto aqui esteja falando de um tabernáculo, né, físico, hoje, através de Jesus Cristo, nós não precisamos desse tabernáculo, mas nós somos esse tabernáculo, nós somos o templo do Espírito Santo. E através disso, né, através desse templo do Espírito Santo, o nosso corpo, a nossa vida, nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa vida espiritual através da busca ao Senhor todos os dias, diariamente, através de trazer, chamar o Espírito Santo, né, ter essa amizade com o Espírito Santo todos os dias, para que esse azeite esteja ali dentro da gente sempre fresquinho, né, uma unção, um óleo bem fresquinho da unção sobre nós, e através da leitura da palavra de Deus, né, a palavra de Deus que vai nos iluminar, vai fazer com que essa chama permaneça sempre acesa, sabe, gente? É muito importante. Muitas vezes a gente fica fraco na fé porque a gente se afasta do fogo, né? É como se a gente fosse um gravetinho, né? Que fora do fogo a gente se apaga. Mas se a gente estiver ligado ao fogo, a gente fica continuamente com aquela chama queimando no coração. E é isso que eu quero deixar aqui para você, sobre como anda a sua vida espiritual. Se você tá meio fraco na fé, se você tá meio desanimado, né? E como você pode recuperar isso? Né? Se você sente às vezes assim que você não está num caminho legal, meio longe assim de Deus, o primeiro passo que você pode fazer hoje, falar com Deus, falar com o Senhor, para que o Espírito Santo venha te conduzir, venha te preencher, sabe? E também através da sua palavra, porque a palavra de Deus, gente, ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho, ela que vai iluminar tudo que a gente precisa, os ambientes que nós estamos. E ela que vai fazer com que o nosso coração continue sempre aquecido, sempre quente ali, desejoso ali por mais de Deus. Então, faça assim como Arão, sabe? Arão e os filhos dele, de cuidar dessa lâmpada para que ela fique sempre acesa, sabe? E cuide da sua vida para que a palavra de Deus, esse fogo, continue sempre aceso dentro de você, porque o Senhor, Ele sempre vai ter mais para você, só que a nossa parte a gente precisa fazer também, tá bom? Que Deus abençoe você, continua firme na sua leitura, até amanhã no próximo vídeo e lembre-se, leia a sua Bíblia, tá bom? Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau.